estamos mais uma vez aqui juntinhos. E aí, vocês estão como estão? Tão bem? Espero que sim, né? Fazendo as tarefinhas direitinho, caprichando nas letrinhas, se concentrando para não fazer a tarefinha errado. Muito bem. Olha, hoje é terça-feira, nós vamos iniciar aí a tarefinha de história, tá certo? Páginas 36, nós iremos trabalhar até aqui a página 40, mas não se preocupa porque é muito facilzinho. Página 36, cotidiano das crianças, você vai fazer uma leitura aí, a vida da criança antigamente. Eu vou ressaltar só aqui 2 pontos, mas você vai ler bem direitinho aí em casa, tá certo? Você vai ler todo o texto. Eu quero ressaltar, antes de começar a explicação da atividade, 2 pontos. Fala de 2 crianças aí, chamadas Antônio e Julieta. Eles eram irmãos. E aí fala que isso há algum tempo atrás, né? Quando eles eram crianças, depois que eles chegavam da escola, Antônio ia pra rua, tirava o uniforme, ia pra rua e ia brincar de bolinha de gude, soltar pipa, de futebol, de pega-pega e de carrinho. Já Julieta, ela ia, depois do almoço, ela ajudava a mãe dela nos afazeres domésticos, enxugando a louça, ajudando a colher a roupa e cuidando do seu irmãozinho menor. Essa era a rotina dessas 2 crianças. Então agora, só que você vai fazer a leitura completa aí, hein? Eu só destaquei esses 2 pontos. Na questão 37, na página 37, você vai responder aí, primeira pergunta, o texto apresentado aí da página anterior, ele é uma realidade atual ou de antigamente? Ou seja, gente, hoje ainda, nos dias de hoje, você acha que acontece isso com frequência? Ou é uma coisa mais de antigamente? Porque, veja, fala que o menino ele ia brincar, né, de pipa, de alguns tipos de brincadeira, não fala nada em tablet, em celular, em videogame, não fala isso, né? Fala que ele ia brincar ali na rua. A menina também, né? Não tinha outras coisas, somente ajudar a mãe nos seus afazeres de casa e cuidar do irmão. Estamos falando de crianças que chegavam, meninos que não tinham nada de tecnologia, ia só brincar na rua, né, com essas brincadeiras que eu citei, e a menina ajudar a mamãe. Então você acha que isso era algo de antigamente ou atual? Coloca aí. Seu cotidiano é parecido com o que foi narrado no texto? Ou seja, os meninos, vocês quando chegam da escola, vocês vão simplesmente para a rua brincar de todas essas brincadeiras que foram citadas aí no texto, e as meninas vão apenas ajudar a mamãe a lavar a louça ou a fazer alguma coisa de casa. A vida de vocês são parecida com a dessas 2 crianças que foram citadas? Sim ou não? E aí você justifica, explica o porquê da sua resposta, ok? Represente por meio de desenho uma responsabilidade que você cumpre em sua casa, aqui na primeira, e outra pela qual o outro familiar é responsável. Então nós temos 2 quadros. Aqui, algo que você faz na sua casa, uma responsabilidade que você faz, que é com você. E aqui, outra responsabilidade que é um outro membro da família que faz. Pode ser o papai, ou a mamãe, ou o irmãozinho aqui, tá certo? Continuando aqui, página 38, nós vamos ter mais uma leitura aí para você fazer, ser criança em outros tempos. Como era ser criança em outros tempos? Você também vai precisar fazer a leitura por completo. A Pro mais uma vez vai destacar aqui só alguns pontos, entendeu? Mas você vai fazer essa leitura completa. E aí fala que atualmente a infância é considerada uma fase muito importante da vida das pessoas. Sim, nem sempre foi assim, sabia? Antigamente, por exemplo, aqui na época da escravidão, né, naquela época em que existiam os escravos, acontecia os filhos dos donos das fazendas, daqueles que possuíam mais dinheiro, mais condição, eles estudavam geralmente em casa mesmo. E os filhos dos escravos, gente, nem estudavam, não sabiam ler, né, não sabiam escrever e nem tinham direito de ir à escola. Os índios também não iam à escola, né, não estudavam. Os conhecimentos que eles adquiriam
eram das pessoas mais velhas mesmo, né? Ali da tribo, dos mais velhos, eles iam recebendo aquele conhecimento. Então, você vai fazer a leitura por completa, eu só destaquei alguns pontos aí e vai responder a página 39, ó. Você vai pintar lá no texto da página 38 3 informações que você considerou interessantes. 3 informações. O texto aqui na página 38, ele é até um pouquinho grande, então dá pra você tirar até mais de 3, mas tá pedindo aí apenas 3. Enquanto 3 informações que talvez lhe chamou a atenção, ou que você não sabia, ou que mesmo já sabendo, mas que lhe chamou a atenção. Pinta essas 3 informações. Gente, na questão 2, de acordo com o texto, quem podia e quem não podia estudar na época da escravidão? Ó, foram citados lá 3 tipos de povos, não é? Os índios, os escravos e os filhos dos donos das fazendas. Podia estudar e quem não podia, lembra? Copia aí. Ó, nesse espaço agora aqui, nesse quadro aqui, o que é que você vai fazer? Você vai representar por meio de desenho como os curumins aprendiam os costumes das tribos. Lá no finalzinho, ó, da página 38, tem a parte aqui que fala, ó, sobre os curumins. Inclusive tá até grifado, destacado, que são os índios, não é? Essa parte aí que fala sobre os índios. E aí você vai ler bem direitinho para poder representar aqui, tá certo? Porque lembra que eles aprendiam seguindo a tradição dos mais velhos, observando como os mais velhos faziam. Eles também não podiam estudar, não é? Então, eles iam observando os mais velhos, né? E os mais velhos iam passando para eles o conhecimento. Então, faz a leitura lá completa para você entender melhor e aí fazer o desenho aqui na página 39. Pronto, para encerrarmos, página 40. E aí, na página 40, nós temos mais um texto, isso mesmo. Esse texto está falando sobre um documento que os japoneses possuem chamado Koseki Tohon. E nele contém informações muito importantes. Das informações de data de nascimento, quando alguém nasce, data de falecimento ou óbito, que é a mesma coisa, ou seja, quando alguém morre, se alguém se casa, quando alguém se separa, enfim, são registradas lá todas as informações importantes da vida de uma pessoa, tá certo? Aí você vai fazer toda essa leitura aí novamente para entender todo o contexto. E aí diz, pinte no texto como é chamado o registro familiar no Japão. Esse registro familiar que a Pro acabou de falar, ou seja, qual é? O Koseki Tohon. Ele é o registro familiar que vai conter todas essas informações. Pinte as informações que são registradas nesse documento. Nós temos 6 informações aí. Óbito, casamento, compra de uma casa, viagens, nascimento, adoção de criança. Você vai ler aí direitinho e vai pintar as informações que é contida nesse documento aí. Se você fizer a leitura, você vai saber facilzinho aí quais são as que deverão ser pintadas. Por último, aí na questão 3, você vai ter que escrever no seu alguma coisa. O que, Pro? E você, quais registros tem desde o seu nascimento? Desde que você nasceu, você tem que registro? Ou seja, você tem uma certidão de nascimento comprovando que você nasceu? Sim, porque todos têm que ter, né? Outros mais você tem. Aí esse você precisa da ajuda da mamãe, né? Se você tem algum CPF ou qualquer outro documento, você vai registrar lá no seu caderno de história, ok? Tá vendo como foi rápido, como foi fácil? E agora nós vamos, caixinha dos beijos. Ontem eu comecei pelas meninas, né? Hoje eu vou começar pelos meninos. Já peguei aqui, quem saiu foi Isaac. Beijão pra você, meu amor. Você está bem? Foi o aniversariante da semana passada, né? Na quinta-feira. Muito bem, vamos mexer aqui, vamos ver quem será que vai sair, ó. Ela, minha princesinha Malu. Beijão pra você, Maria Luísa. E assim, nós já encerramos amanhã, dia de live, de 7 da noite às 8 horas, né? Então eu conto com você, tá? Beijo, meus amores, tchau.